Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos que têm as suas Bíblias, vamos abri-la no Evangelho de João. Capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 6. João, capítulo 5, versículo 6. Só um pouquinho aqui. Que diz assim: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Obrigado. Meus amados irmãos, eu sempre, em algumas oportunidades que temos tido, nós temos mencionado que a maioria dos problemas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, a maioria deles são problemas que nós mesmos causamos, causa e efeitos. E nós somos sabedores pela palavra de Deus, que Deus ele tem os seus meios e métodos para tratar com o seu povo escolhido, eleito. E nós sabemos também que ser cristão não é viver em uma redoma de vidro. Nós sabemos que ser cristão é estarmos inseridos dentro de um contexto de guerra. Sermos cristão é nós sabermos que nós somos cingidos com a autoridade do Espírito Santo, não apenas para nos gabarmos e diferenciarmos daqueles que não têm, mas termos o Espírito Santo permanente e residente dentro de nós é uma grande oportunidade singular que nos proporciona uma intimidade diretamente com Deus e que realmente nos evidencia que nós somos de Deus. E o Espírito Santo, ele nos conduz a um patamar espiritual elevado, nos proporcionando armas espirituais para que nós possamos resistir todos os poderes das trevas. E mesmo tendo, e mesmo recebendo toda essa autoridade, recebemos armamentos necessários para enfrentarmos os revés, as dificuldades da vida, nós também entendemos que o nosso adversário não está com seus braços cruzados. O nosso adversário, ele é o nosso opositor. Ele luta contra nós, guerreia contra nós. E Deus, ele usa
todos os meios e métodos para que nós, como cristãos, venhamos crescer, desenvolver, às vezes sermos provados, tentados, para que a nossa fé ela venha crescer, desenvolver, para que toda a nossa musculatura espiritual venha a cada dia mais crescer diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes Deus ele permite que passemos pelos vales, às vezes Deus permite que nós enfrentemos guerras e às vezes nós passamos também pelos vales da aflição, pelos vales das dificuldades da vida, mas tudo na vida há um propósito, tudo na vida há um significado, e muitas das vezes nós não entendemos. Se você perguntar a qualquer teólogo, o mais experiente e conhecedor que seja, talvez ele não lhe dará uma resposta contundente com relação à provação de Jó. Por que ele enfrentou aquilo? Porque Deus, sabendo, e o diabo sabendo, que ele era um homem, o melhor da sua geração, a geração dos homens, Jó, ele era o melhor, por que Deus permitiu que ele enfrentasse tudo aquilo que ele enfrentou? Tem coisas que nós não entendemos na essência, podemos conjecturar, sem dúvida, mas tem coisas que nós somente saberemos lá, entenderemos lá. E olhando para nós mesmos e sabendo da nossa incapacidade, a nossa pequenez, nós confiamos naquele que rege a nossa vida, conduz a nossa vida. E sabemos que mesmo que nós não entendemos certas circunstâncias, por mais embaraçosa que seja, nós sabemos que aquele que controla todas as coisas também tem controlado a nossa vida e nos acompanhado perante toda a nossa dura jornada. Ainda que nós enfrentamos duras provas, nós temos a palavra respaldadora que nos diz que o nosso Deus está sempre à nossa direita. O nosso Deus está sempre à nossa retaguarda. O nosso Deus é o general que está sempre à nossa frente. O nosso Deus é o Deus da cura, que nos cura quando às vezes a nossa alma está em frangalhos. O nosso Deus é aquele que faz, quando quer, a serva ou o servo andar sobre as águas. O Deus Todo-Poderoso, muitas das vezes, não lhe impedirá e não lhe isentará de você ser jogado no meio da fornalha, e muitas das vezes você não será poupado dela, mas Deus livrará você no meio da fornalha. Às vezes nós entramos no meio do fogo, mas o fogo não nos queima. Às vezes entramos no meio da fornalha, da prova, da dor, da dificuldade, e aquele fogo só serve para polir e para poder tirar as arestas, aquilo que está impedindo, para que a glória de Deus se manifeste com poder mais reluzente em nossas vidas. Nós encontramos isso em toda a Bíblia, Deus trabalhando na vida dos seus escolhidos, dos seus eleitos. Então, meus amados irmãos, infelizmente, muitas são as pessoas que, eu digo infelizmente, porque quando você toma um passo mal direcionado e você age no momento de não agir, que você deveria estar inerte, parado, aguardando a resposta de Deus, o momento de Deus, e você faz por conta própria, você está causando vento. Você está causando uma grande tormenta para a tua própria vida. Quantas pessoas que muitas das vezes estão reclamando de situações pelas quais esta própria pessoa foi o causador desse problema. Quantas pessoas estão chorando amargamente por conta de uma sociedade que foi feita, mas Deus não mandou você se associar com o ímpio, ou ainda que seja um crente, mas Deus não lhe deu essa ordenança. Quantas pessoas que estão enfrentando dificuldade na vida sentimental, e muitas das vezes você se apoiou em certas palavras, mas Deus nunca falou diretamente contigo com relação àquilo, mas você tomou aquela decisão motivado por uma emoção do coração, e agora você encontra no meio de um grande vendaval e não sabe o porquê. Porque às vezes nós tomamos passos precipitados e pecamos contra Deus. E quando você decide e agir
sabendo que Deus não lhe mandou você agir ou tomar certas decisões, não tem garantia de Deus lhe salvar. Não há garantias de Deus te livrar, sabendo que o nosso Deus é grande em misericórdia. Mas, diante de tudo isso que eu tenho falado aqui, uma coisa nós temos que saber: estamos aqui diante de um Deus de misericórdia. E a palavra do Senhor nos fala que Ele agiu mediante a própria misericórdia. Aqui estamos diante de um quadro de uma pessoa sofredora, de uma pessoa que estava colhendo dias, momentos de duras infelicidades. Mas isso foi causado provavelmente por ele mesmo. O texto é muito claro com relação a isto. Mas aonde que se encontrava esse paralítico, que já havia 38 anos que ele se encontrava daquela forma? Ele estava no lugar certo. Ele estava na hora certa, no lugar certo, no momento e no lugar que realmente alguma coisa poderia acontecer ao seu favor. Então, meus amados irmãos, ainda que ao longo da sua história você decepcionou, você se decepcionou, você agiu errado, você fez o que não deveria ter feito, ainda há salvação para você, ainda há jeito para você, porque o nosso Deus, Ele conhece a nossa limitação. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que tem prazer também de atender aquele que confia na sua palavra, né? Então, um dos últimos versículos que eu fiz a leitura diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais. Olha só, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi curado por Jesus e não sabia quem era Jesus. Tem pessoas que foram atendidos, foram alcançados pela misericórdia de Deus alguma vez na sua vida, ou acredito que muitas, e dezenas e centenas, mas ainda não conhecem Jesus. Deus já teve misericórdia de muitos de nós, ainda no mundo das trevas, mas nós não conhecíamos Jesus. Porque a pessoa só pode se conhecer Jesus no templo, quando você se tornar templo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela para nós quem é Jesus. É Ele que arranca, remove as escamas espirituais dos nossos olhos, para que nós contemplemos a glória e a formosura do nosso Redentor. Somente. Ele conheceu Jesus no templo, e soube quem era Jesus, foi no templo. E Jesus, ele foi enfático, claro, incisivo, direto, categórico. Ele disse para aquele homem, ele disse claramente para aquele homem: vai e não peques mais. Então, provavelmente, aquela paralisia, ela foi causada por algum pecado. Jesus, como perdoador, aquele que perdoa, também não faz questão também de mencionar, porque isso é uma questão entre aquele que está perdoando e o pecador. No entanto, uma coisa que nós devemos sempre notar e guardar no nosso coração, que a vida do próximo, isso se dirige a ele. Nós não temos nada com isso, com a vida do fulano e beltrano. É Deus. Amém? Muitas das vezes questionamos. Poxa, mas o fulano de tal estava assim, estava assado, estava no mundo fazendo isso, agora está na igreja? Tá, isso é uma questão entre ele e Deus. Quem perdoou foi Deus, não foi nós. Quem correu atrás do Senhor foi aquela pessoa que sentiu ali debilitado e encontrou somente salvação em Cristo, então ele merece ser perdoado de acordo com a perspectiva divina. Portanto, meus amados irmãos, este homem, ele estava paralítico, estava vivendo diante daquela paralisia, provavelmente por alguma coisa que ele tinha cometido. Meus amados irmãos, não são poucas as pessoas que têm se encontrado paralisadas, não é? É momento nesta manhã de nós fazermos uma avaliação própria,
uma introspectiva, uma retrospectiva na nossa própria vida. Quais são as áreas da sua vida que se encontram atracadas, paralisadas? Quantos de nós, muitas das vezes, estamos na presença de Deus, mas você não está alçando voos mais altaneiros, mais elevados, por conta, talvez, de alguma coisa que você ainda está vivendo e você precisa desvencilhar disso para que o nome do Senhor possa ser glorificado na tua vida. Nós não podemos, de forma nenhuma, administrar, o pecado na nossa vida. Devemos abandoná-lo e seguir a Cristo. Amém? Vamos entrar no texto, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aqui nós observamos que Jesus estava, em primeiro lugar, na cidade de Jerusalém. Amém? E era a festa dos tabernáculos. O que é isso, pastor? Havia 7 grandes festas judaicas. E uma das mais importantes era conhecida como Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos era uma festa onde as pessoas deixavam as suas próprias casas e passavam a dormir em tendas em todo momento festivo. Qual é o propósito disso? Para se lembrar da onde que Deus os tirou, na época que peregrinaram durante 40 anos no deserto, onde que Deus deu para eles toda a provisão necessária. Então, a festa dos tabernáculos era uma festa que todo o povo judeu, eles até hoje, eles reverenciam isso, respeitam essa festa e se lembram da onde que Deus tirou eles, da terra da servidão, sustentando eles em tendas no deserto, dando-lhe toda a provisão necessária de subsistência, não somente roupas, mas alimentação e água, até que chegasse na terra que Deus havia prometido. Quem me compreende, diga glória a Deus. Então, o povo, nesses dias de festa, a cidade fervilhava de pessoas. Pessoas aproveitavam este dia de festa para tirar um dia de folga, dias de folga, momentos de férias, de lazer, de descontração. Havia danças, havia festas, havia um momento de muita alegria na cidade de Davi. Então, a cidade, as ruas, estavam completamente tomadas de pessoas com cânticos e ali muita alegria. E ali o povo se encontrava naquele momento tão bacana. Amém? Então, meus amados irmãos, e onde que Jesus se encontrava? Jesus, claro, ele não poderia ficar fora dessa festa, uma festa tão importante, tão feliz, tão alegre, Jesus, ele estava lá na festa. Mas Jesus, ele se dirigiu para um lugar chamado Porta das Ovelhas. Amém? Em Jerusalém havia 12 portas, uma delas, Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas, onde que ficava ali os tanques para as ovelhas, os animais se alimentarem, beberem água, ali não faltava nenhum tipo de provisão com relação a isto. Então, pessoas de várias partes de toda a província, da própria cidade, onde em suas casas havia um enfermo doente, levavam os enfermos e deixavam os enfermos na beira dos tanques, porque ali não faltava água para eles se banharem, para beberem, enquanto a cidade e todo o povo estavam festejando. Então ali todos deixavam os seus doentes ali naqueles tanques, e havia uma crença que de tempo em tempo o anjo do Senhor movimentava as águas do tanque, e quem pulasse no momento, enquanto as águas eram movimentadas pelas mãos do anjo, eles eram curados imediatamente, instantaneamente, pelo poder de Deus. Amém? Então Jesus, ele saiu do meio da festa e foi para aquele hospital público daquela cidade, se compadecer de uma pessoa, de um necessitado que ali se encontrava. Amém, meus irmãos? E é engraçado, É engraçado que, por exemplo, no nosso Brasil, em várias partes do mundo, tem um Natal, O Natal é uma festa conhecida por cada um de nós, celebramos o nascimento e etc. do nosso mestre e tal.
e onde que a maioria das casas há muita fartura, é ou não é? Há muita fartura, as famílias se reúnem. Ali um leva um frango, o outro leva um peru, o outro leva uma lasanha, o outro leva um salpicão. Para, pastor, para. Já estou com fome. E um leva um pudim, o outro leva um pavê, não é só para ver, mas pavê mesmo, para comer. E todo mundo leva um pouquinho, e no final sobra tanto que todo mundo leva para casa. E leva aquilo que não fez, né? Sobra muito. E é muita fartura, né? E o engraçado é que, se nós olharmos para os lados, né, nós vamos encontrar pessoas que estão completamente sem esperança, sofrendo, crianças sem o que comer, famílias desabrigadas. Se a gente estender um pouquinho nosso campo de visão, a gente vai ver que o mundo está colapsando, né? Não é verdade, gente? Vocês têm visto, né? A gente olha a China, um país comunista, cristãos sendo perseguidos, tanta teoria da conspiração, mas é um fato, evidência, dificuldade para todo lado, né? Pessoas morrendo de fome, né? Talibã, Paquistão e tantas coisas, né? No mundo inteiro. Aqui debaixo do nosso céu, da nossa nação, quantas pessoas sofrendo. Eu pensando nessa mensagem, eu fico pensando, será que Jesus estaria na minha casa, talvez, num dia de Natal? Eu acho que talvez ele estaria lá na Santa Casa de Misericórdia, ou qualquer outro hospital, ou num viaduto, ou no campo de concentração, visitando uma criança, não sei, eu acredito que sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus saiu daquele campo de festa, daquele momento festivo, ele foi para um lugar onde ninguém queria estar. Ele foi para um lugar onde que ninguém queria estar, nem os familiares queriam estar. Ali tinha cegos, tinha paralíticos, tinha pessoas com todo tipo de problemas, mesmo leprosos, porque não podia estar no meio do povo. Mas todo tipo de problema, pessoas doentes ali, aquele hospital público, todo mundo deixado ali para guardar até o final da festa. Mas Jesus, ele vai lá, ele vai naquele lugar e ele encontra aquele homem que estava sofrendo há 38 anos e se compadece dele. Ele se compadece dele. Jesus, ele faz uma pergunta para ele. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Imagina Jesus chegando, aquele homem deitado, esticado, o sol batendo na cara, ele impossibilitado de se levantar, mosquito pusando no olho, às vezes com fome, gente encostando nele, e pessoas com feridas talvez abertas, aquela confusão, já viu, você se fica sentado muito no sofá, já dói o corpo. Imagina o camarada não podendo se mover, se locomover, esperançoso ali, talvez, de Deus olhar e se compadecer dele. De repente, o Criador dos céus e da terra, de repente, o Criador de tudo, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele vai até aquele lugar e olha para aquele homem, aquela carcaça debilitada, enferma, paralítica, olha para aquele homem e olha com olhar de amor, de olhar de misericórdia. Irmãos, Betesda significa casa de azeitonas, significa também casa de misericórdia. A igreja é o lugar chamado casa de misericórdia, irmão. No mundo, ninguém tem misericórdia de você não, mas aqui nós, como cristãos, devemos ter misericórdia daquele que está sofrendo. Às vezes, a igreja, infelizmente, é a única campanha, é o único exército que às vezes mata o seu próprio soldado ferido. No campo de batalha, há um oficial chamado pagioleiro, e esse pagioleiro, ele é encarregado, sabe de quê? De resgatar feridos no campo de guerra.
Ele pega o ferido, levou um tiro de fuzil, levou uma facada na perna, recebeu estilhaços de uma granada ou de uma mina. Ele está vivo ainda, está ali agonizando, e o pagioleiro pega aquele indivíduo, joga nas costas e sai com ele e leva ele até no local onde que ele pode ser restaurado, tratado, recuperado, para ele ser novamente, futuramente, talvez reenviado novamente ao campo de batalha. Infelizmente, muitas das vezes na igreja, às vezes vemos pessoas que estão feridas, pessoas machucadas, pessoas que às vezes o diabo não teve piedade, como não tem, porque ele é assassino, ele é ladrão, ele é homicida, né? Ele vai e destrói um dos nossos, fere um dos nossos, e às vezes ao invés de encontrar esse ferido, esse soldado ferido, ao invés de encontrar ali um ponto de apoio, servas e servos que possam ali estender um ombro amigo, uma mão amiga, uma palavra amiga, às vezes a pessoa não precisa nem de um dinheiro, irmão. Às vezes, não que ele não precise, às vezes ele precisa mais de uma palavra de ânimo, de encorajamento, um ombro amigo, uma pessoa que possa entender a dor, o sofrimento dele. E às vezes nós nos colocamos, como os amigos de Jó. Durante 7 dias, nós nos compadecemos do sofrimento do nosso irmão, como os amigos de Jó, mas no 8º dia, a partir do 8º dia, começaram a criticar. Será que não tem nenhum pecado escondido? Será que você não está realmente recebendo o que você merece? Será que você não pode desenterrar logo o seu opróbrio, para que Deus ele possa te curar? E, meus amados, nós precisamos de ter a função que Cristo quer que nós tenhamos. Sabe de quê? Misericórdia do caído, misericórdia do doente, porque ninguém é bom o suficiente, porque todos nós estamos de pé hoje, é por causa da misericórdia de Deus. Amém? Se nós estamos aqui é porque Jesus olhou para você, Ele tem olhado para você, Ele tem sustentado você, Ele tem te dado ânimo, coragem, entusiasmo. Se você está de pé, ore para que Deus lhe dê graças para que você não venha cair. Amém? E um dos elementos que pode lhe dar uma boa sustentação a longo prazo na presença de Deus é você sempre estar pequeno diante de Deus, se humilhando perante Deus, sabendo que tudo que você realizar na presença de Deus é porque a graça de Deus é abundante na tua vida, na tua mente e no teu coração. Então que nós venhamos sermos pagiolheiros. O pagioleiro é a representatividade do Espírito Santo em nossa vida, porque o Espírito Santo ele tem essa função no reino de Deus, no meio de nós. Às vezes você erra, você falha, você peca. Quantas pessoas eu já vi, irmãos, eu presenciei uma situação uma vez, foi uma coisa muito triste de ser presenciada. Um evangelista, amigo, e esse evangelista ele cometeu um pecado. E aquele evangelista, ele ficou 1 ano em disciplina, 365 dias em disciplina. E, de acordo com a norma da instituição, a pessoa, para cumprir a disciplina, ele tem que continuar indo nos cultos. No culto doutrinário, tem que continuar indo no culto. Não adianta você ser disciplinada, você ficar, 364 dias na sua casa, faltando um dia para sair da disciplina, você vir para a igreja. Não é aceito isso. Então a pessoa tem que cumprir frequentando os cultos. No dia de Santa Ceia, irmãos, igreja lotada, aquele irmão gritava, eu estou falando sem exagerar, gritava na igreja: meu Deus, tem misericórdia de mim, chorando toda a Santa Ceia, 1 ano, irmão, chorando, tem misericórdia de mim, ó Deus, o culto inteiro de Santa Ceia.
E muitos dos irmãos, dos nossos, quando via ele, não cumprimentava, por conta daquilo que ele tinha cometido. As pessoas não davam a devida atenção, a pessoa era colocada de canto, de lado. Irmãos, só continuou pela obra maravilhosa de Deus na vida dele. Os irmãos estão me entendendo? Então, nós temos que ter misericórdia. Jesus não olha como nós. Jesus olhou para Jessé, né? O próprio Deus olhou, né, para Samuel e disse para Samuel: Samuel, você vê como qualquer um homem vê, mas eu não vejo como você vê, eu vejo de uma outra forma, eu olho o coração da pessoa. Porque o Samuel estava ali procurando, né, um novo rei na casa de Jessé, e ali tinha homens ali, filho de Jessé, com aparência de muito bonito, muito belo, viril, já era soldado, oficial do exército, e vocês já sabem da história. Mas Deus, ele olha o coração da pessoa. Amém? Então, se você quer que as pessoas se compadeçam de você, compadece. Amém? Compadece, estenda a mão. A Bíblia diz, Jesus, ele ensina nós darmos até aos nossos inimigos o de comer. Amém? Eu quero que os irmãos entendam que o nosso inimigo não é aquele que está congregando conosco, não é aquele que já congregou conosco, né? Não, esse não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o demônio, é o diabo que usa, que entra no coração dessas pessoas. É contra esse espírito que nós temos que lutar. É contra esse espírito que nós temos que guerrear. E Jesus, ele operou na vida daquele homem que estava ali, jogado, sol na cara, mosquito no olho. Eu imagino, né? Sofrimento. E Jesus olha para ele e faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus está te perguntando aqui nessa manhã. Quantas pessoas que estão na casa de Deus, e talvez você já é batizada há anos, mas você ainda é uma pessoa enferma, espiritual. Você, ao longo da sua infância, você tem o poder, hoje como adulto, de poder desprezar uma afronta. Uma amiga sua fala que você está feia e você não esquenta mais a cabeça. Uma pessoa pisa no teu calcanhar no seu trabalho e você tem a graça de hoje de relevar aquilo. Mas há muitas pessoas que estão vivendo hoje paralisadas, atracadas, por conta talvez de alguma coisa que aconteceu lá quando você era pequenininho. Tem pessoas que eu já ouvi falar que lembram de coisas que aconteceu com 3, 4 anos de idade. Tem pessoas que foram abusadas de infância e nunca tiveram coragem de falar para ninguém, mas isso está lá dentro. Tem pessoas que quando pequenas, o seu pai dava atenção para todo mundo, dava atenção para o filho dos outros, mas nunca deu atenção para você. A sua mãe tratava os seus primos muito bem, mas você te tratava com casca e tudo. Você tinha o seu sonho, você tinha a sua esperança, e muitas das vezes no lugar onde que você deveria ser nutrido de esperança, de confiança, você sempre ouviu desde pequeno, você não vai ser nada na vida, você é burro como teu pai, você é burra como a tua mãe, você puxou fulano, você não vai para frente, você tem que puxar a carroça. E ao longo dos anos você ouviu isso durante muitos anos, e aquilo ficou armazenado na sua mente, no seu subconsciente, e quando hoje, no presente, você precisa de avançar, de repente, de uma forma indireta e direta no seu subconsciente, aquilo tem o poder de, o seu dispositivo, o seu HD, né?
no cérebro, ele lança aquilo e você fica travado. Né? Tem uma pecinha, eu digo pecinha, um órgão cerebelo aqui no cérebro, atrás do crânio. O cerebelo é como se fosse o HD do cérebro humano. Ali fica armazenado tudo. E grandes neurologistas dizem que está armazenado informações desde quando você estava no ventre da tua mãe. Olha só. Lá fica armazenado tudo que aconteceu. Portanto, muitas são as pessoas que sentem dificuldade, até mesmo de se entregar no relacionamento, já são casados, mas sentem dificuldade de ser mais cordial, de ser mais gentil, de ser mais pródigo, de ser mais companheiro, de ser mais perdoador, de ser mais paciente. Por quê? Porque você, na tua casa, você tinha lá na sua casa um pai ou uma mãe que não conhecia Jesus, que era um verdadeiro Hitler, um tirano dentro da sua própria casa. Apesar de você amar, mas trouxe muitas cargas pesadas, e isso tem te impedindo você alcançar grandes coisas diante de Deus. Então, pastor, o que é necessário? É necessário você responder a pergunta que Jesus está te fazendo hoje, nesta manhã. Você quer ser curada? Você quer ser curado? Amém? Você quer parar de carregar essa dor? Por que Jesus ele pergunta, você quer ser curado? Porque às vezes acostumamos com a nossa dor, porque passamos a administrar a nossa dor, sabe? Tem pessoas que tomam posse de maldição. Então nós devemos desvencilhar de tudo isso. Jesus pergunta, você quer ser curado? Então nós devemos ter a esperança também de sermos alcançados por Deus. Jesus, ele despertou isso no coração daquele homem, porque ele estava ali, deitado, jogado, mas a sua esperança já não tinha mais. Jesus precisava de citar aquilo. Jesus precisava de despertar aquele desejo de novo, no coração daquele homem. E, no entanto, ao invés dele responder a pergunta simples, uma pergunta simples, Jesus te pergunta, olha só, ô fulana, minha filha, meu filho, você quer ser curado? Você quer que eu te abençoe? Você vai responder o quê? Não. Não, ao invés de ele responder a pergunta, ele faz outra indagação. Olha o que ele diz, o paralítico. O enfermo respondeu, Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele dá uma desculpa, dizendo, olha, eu já perdi a minha esperança, porque ninguém se compadece de mim, ninguém se compadece da minha dor, ninguém se compadece do meu sofrimento, ninguém me entende. Na hora de eu ser abençoado, sempre tem outro. Eu estou na igreja, já sou patrimônio da igreja, pastor. O camarada chega hoje na igreja, a irmã chega hoje, já é abençoado, eu estou aqui na fila. E ninguém se compadece de mim, ninguém me ouve, ninguém me atende. Às vezes, tem muitas dracmas que estão perdidas dentro da casa de Deus também. Você conversa com a pessoa, está tudo bem, a paz do Senhor, sorri e tal, mas só Deus sabe o que está passando no coraçãozinho dele e dela. Ele está sorrindo para você, te dando a paz do Senhor, mas está pensando em desistir, está pensando em jogar o ponto, está pensando em desanimar. Não é mudar de igreja não, desanimar mesmo. Sabe? Jogar a toalha mesmo. Está cansada, totalmente exaurida. De tanto lutar e não conseguir alguma coisa. Portanto, Jesus, ele desperta isso, e a função dele, do Espírito Santo hoje, nessa manhã, é despertar esse desejo no nosso coração. Nunca perca a esperança. Não sei como foi o início da tua vida, porque o mais importante não é como se começa, o mais importante é como se termina. Jesus, ele começou numa manjedoura, hoje ele está sentado no trono, à direita do Pai. Jesus,
ele entrou em Jerusalém sentado no jumentinho, mas quando ele vier na segunda vinda, ele não vai vir sentado no jumento, ele vai vir sentado num cavalo branco, e na sua coxa direita escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus ele veio ao mundo, não veio trazer uma faca nem uma espada. Ele disse, mas eu vim trazer guerra, divisão. Eu vim trazer contrariedades às vezes. Mas na sua segunda vinda, a Bíblia diz que ele vai vir com a espada, estará da tua boca e vencerá todas as nações e todos os nossos inimigos. Jesus ele foi talhado, cortado, picado, vivo. Nenhuma dessas marcas ele tem mais, mas uma permanece com ele. Nenhuma daqueles vergões em todo o seu corpo tem mais, mas uma ele carregará por toda a eternidade. É a marca dos cravos das mãos. A marca dos cravos das mãos. Ele carrega, porque quando o inimigo olha para mim, ele olha para você e fala assim, para ele não tem jeito, para ele não tem esperança, ele é um pecador. Jesus ele está à direita do Pai e fala assim, Pai, é verdade, o acusador levanta realmente calúnias e também fatos, mas o outro fato é o seguinte, ele se arrependeu, ela se arrependeu, e aqui está a marca do meu sangue, aqui está a marca dos meus cravos, eu morri por ele, eu morri por ela, e eu quero absorção, eu quero que o Senhor aniquila e sepulte todas essas condenações. E Deus o Pai, ele bate o martelo e diz, não há nenhuma condenação que aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Aleluia. O nosso Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é fiel. Ele te pergunta nesta manhã, você quer ser curada? Você quer ser curado? Não importa, você não precisa da aprovação do pastor, você não precisa da aprovação do teu pai, nem da tua mãe, nem da tua família, você não precisa da aprovação de ninguém. Você tem que olhar para o céu, olhar para ele e falar assim, meu Redentor, ele vive, e no momento aprazado se levantará e me defenderá diante dos meus algozes. Ele está aqui nessa manhã para te abençoar, e para te curar, e para te dar graça e condições de fazer de você um instrumento dele, na presença dele. O diabo olha para alguns aqui e fala assim, você não pode, você nem estudo tem, você não pode fazer a obra não, porque nem capacidade tu tem, tu não fala direito. Eu não falo direito, mas quando eu falo é o Espírito Santo que fala. Tem muita gente que fala direito, é PhD em linguística, ele sabe muita coisa, tem muita informação, mas não tem transformação. Ele tem muito conhecimento, mas não tem unção, não tem graça, não tem poder, não tem virtude. Eu quero te dizer uma coisa, se você crê de todo o coração, Jesus vai te curar hoje dessas palavras negativas. Você não acreditava, mas você vai passar a acreditar. Você acha que você não tinha capacidade, mas Deus vai te capacitar. Deus vai te levantar como instrumento, como uma espada, como uma ferramenta poderosa para esmiuçar, para esbagaçar, para triturar as armas de Satanás. Deus ele quer te levantar nesta manhã e fazer de você um instrumento dele, para a glória dele, para a exaltação dele, para a magnificação do nome dele. Se levante nessa manhã, porque o Espírito Santo ele está aqui operando na tua vida. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia, o ressuscitado. Aleluia, a presença dele está aqui nessa manhã. Glória a Deus. Jesus te pergunta nesta manhã qual é a sua doença. Aleluia, há quanto tempo você está sofrendo? Ele está te perguntando quais são as mágoas, tristezas e decepções que tem norteado a tua vida, quais foram as portas que fecharam em tua cara, agravando ainda mais a tua dor. Deus está te perguntando quais foram as pessoas que o abandonaram na hora do sofrimento, quais foram os seus amigos íntimos que comiam da sua mesa, que virou contra você o seu calcanhar. Deus está te curando a tua alma nesta manhã, em nome de Jesus. Quais foram as chances que você quer receber agora novamente, para que você possa continuar trilhando o caminho da vitória? Ele te pergunta, você quer ser curada? Você quer ser curado? Quem crê, diga glória a Deus.
Em segundo lugar, uma ordem gloriosa. Fala comigo, uma ordem gloriosa. Assim como o nosso mestre disse para aquele paralítico: levanta-te, pega a tua maca e anda. Jesus está te mandando hoje levantar. Amém? Pega a tua maca, leva ela. Amém? Leva o teu testemunho. Não se vergonhe de onde que Deus te tirou, não. Pastor, eu era gago, agora você não é gago. Aqui, ó, eu era gago, agora eu falo em nome de Deus. Eu era paralítico, não fazia a obra de Deus, não, mas agora eu faço, porque Jesus me carregou. Você vai carregar o teu testemunho para onde que você for. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Essa vida difícil, sentimental, essa luta que você enfrenta no campo emocional, essa batalha que você enfrenta no âmbito familiar, você será um testemunha viva. Olha, a minha casa era um inferno, mas agora é paz, é bênção, é vitória. O Senhor me concedeu essa bênção. O que está te atormentando hoje, amanhã será para enriquecer o teu testemunho, e o coração de muitos se alegrarão através daquilo que Deus ele fez na tua vida e ainda está fazendo. Quem crê, diga glória a Deus. Aquele homem, meus amados irmãos, todos os dias ele nutria a esperança de ser levado ao tanque para ser curado, mas ninguém se lembrava dele, ninguém se compadecia dele. Qual o pastor que se compadecesse? Qual pastor hoje que iria se compadecer de um homem desse? Eu não estou virando para você, estou virando para cá agora. Qual o pastor? Qual o pastor que ia se compadecer de um paralítico que não tem dízimo? Um paralítico doente que nem na igreja não pode ir. Para assistir o culto você tem que buscar ele. Seria mais fácil, né? A maioria dos pastores, tem um deputado aqui, tem um empresário com dízimo de 50, 100, 1 milhão de reais. Esse aí merece um tratamento VIP, não é? Merece um tratamento mais requintado. Jesus não olha como o homem vê. Não olha. Não olha. Quanta gente estava levando grande soma de dinheiro ali na oferta. Jesus olhou para aquela mulher que deu uma moedinha que não vale nada. 10 centavos de $1. O que é 10 centavos de $1? 50 centavos que nem um pão de sal compra. Não vale nada. Todo mundo olhou, Jesus olhou e falou assim: aqui está a melhor oferta do dia. Os discípulos falaram assim: Jesus está bebendo muito vinho. Só que Jesus não bebia vinho fermentado, não, tomava suco. Ele estava bem consciente, porque Deus não olha da forma que um homem olha. Deus não olha, não. Ele olha diferente. Jesus olhou que no coraçãozinho daquela mulher havia pureza, havia espontaneidade, havia entrega. Jesus disse: essa mulher deu a maior oferta, porque foi tudo que ela deu. Deus, ele quer a tua vida por inteiro. Vocês entenderam? Não é metade, não. Ele quer a sua vida por inteiro. Por isso que Jesus disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entenderam ou não? Jesus está dando uma ordem gloriosa nessa manhã: levanta-te, pega a tua cama e anda. O que está atormentando a tua alma? O que está paralisando e atrapalhando a tua jornada? Pega a tua cama, pega o seu problema e anda, marche, caminhe. E todos se alegrarão, porque o Senhor resplandecerá o sol da justiça ao teu favor. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, quantas pessoas, como aquele paralítico, era uma causa perdida. Nenhum ser humano poderia socorrê-lo. Suas esperanças estavam mortas. A sua dor era incurável, seu problema era insolúvel. Mas Jesus lhe dá uma ordem: levanta-te, pega a tua maca e anda. Eu quero que os irmãos entendam: não há causa perdida para Jesus. Pastor, mas é cracudo.
Pastor, mas é mentiroso. Pastor, mas é idólatra. Pastor, mas é violento, ignorante. Deus amansa o burro. Deus coloca cabreço nele, ele mansa ele. Moisés era burro, ignorante, bravo, valente, matava na mão, não precisava de arma não. Com um punho ele esganava o indivíduo e matava. Jesus, o nosso Deus, olhou para Moisés e falou assim: eu vou te transformar um homem mais manso da terra, meu amigo. Quando você chega na mão do olheiro, meu irmão, não adianta pular não. Ele te quebra, te amassa e te faz um novo vaso. Amém? Em terceiro e último ponto, que o horário já foi, um resultado miraculoso. Um resultado miraculoso. Que coisa linda. Imediatamente, meus amados irmãos, o homem ficou curado e pegando a maca, diz a Bíblia, ele começou a andar. Glória a Deus. Começou a andar, você está entendendo? Eu não sei quais são as cargas negativas que você tem trazido aqui para a igreja hoje, e aqueles que vão ainda nos ouvir através da internet, não sei quais são essas cargas tão negativas, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele é poderoso para te curar, Deus, Ele é poderoso para te aliviar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O fardo dele é suave, o fardo dele é leve, ele vai te perdoar e vai te dar condição. O resultado dele é imediato, cabal, o resultado é definitivo. As pessoas vão olhar: mas você era paralítico, quem te curou? O paralítico, sei lá, eu queria estar lá, eu ia rir pra caramba. Os caras ficou maluco com ele. Quem te curou? Eu sei lá quem me curou. Como não sabe? Você está aqui. Poxa, um cara chegou perto de mim e me perguntou se eu quero ser curado. Eu falei com ele que não acredito mais nessa possibilidade. Ele mandou levantar. Ele falou assim: pega a tua maca, esse colchão velho aí, levanta e anda. Eu acreditei. Eu peguei o colchãozinho velho, aquela colchonete amassado, tudo encardido. Eu coloquei que trem debaixo do meu braço e saí andando. Estou aqui. E eu não sei quem que é. Eu não faço ideia quem que é. Irmão, que coisa maravilhosa. Deus, Ele já fazia por você quando tu estava lá nas trevas. Ele já fazia por você quando você estava lá na garra de Satanás. Deus já estava te preservando a tua alma lá ainda quando você estava no mundo. Isso mostra o domínio, o controle, o poderio do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso simboliza e mostra claramente que o diabo não passa de um cachorro cujas coleiras estão na mão do seu dono. O diabo não passa de um cavalo cujas rédeas estão na mão do seu dono, que é Deus. O diabo não dá um passo se Deus não permitir. O diabo não toca em você se Ele não quiser. O diabo não pode fazer nada com nós se Deus não autorizar. Nós somos a coroa da criação de Deus, e Deus está aqui nessa manhã para abençoar a tua vida. Toma posse da vitória, porque hoje tem resultados miraculosos para realizar na tua vida hoje, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida abundantemente em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome do Senhor.